Graças a Deus. Você pode abrir a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 32. Nós vamos para a palavra do Senhor. Aleluia. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando, pelo YouTube, pelo Face, Deus abençoe a todos. Aliás, nós temos alguns irmãos já nossos, que são aqui da igreja, que estão morando fora, estão em outros países, e estão conosco agora ali acompanhando. Deus abençoe a vida de todos vocês. Gênesis 32, o verso 22, em diante diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Amém? Você pode orar. Pai, nós te damos honra e louvor, e somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos unidos como tua igreja. Aonde a tua igreja se une, o Senhor se faz presente. É uma promessa tua e é uma certeza nossa. E aonde o Senhor se faz presente, nós cremos que coisas extraordinárias acontecem. Nós cremos que situações que até aqui não puderam ser solucionadas por um único toque, Senhor, tu podes mudar todas as coisas. Nós cremos que o Senhor está aqui pelo poder da tua palavra. O Senhor nos muda, nos transforma, o Senhor nos qualifica. Por isso nós te pedimos, Senhor, se há algo em nós que entristece o teu espírito, tenha liberdade para arrancar isso das nossas vidas pelas raízes. Que nós possamos, Senhor, adentrar neste lugar de intimidade, de relacionamento, nesse lugar onde habita a justiça, a verdade, a retidão. E este lugar, Senhor, a tua palavra é a chave que nos posiciona, que nos faz adentrar. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja revelada. Nos tire, Senhor, a falta de entendimento. Nos tire a ignorância, Senhor, e nos dá sabedoria que vem do alto, a tua sabedoria, a sabedoria que só o Senhor pode nos dar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu tenho buscado ultimamente, eu tenho lido bastante o Velho Testamento, no intuito de achar e encontrar Cristo nele. Muitas vezes nós, como gentios, como igreja salva no Senhor, nós temos a nova aliança, o Novo Testamento. O Novo Testamento é a explicação, é a revelação de quem Cristo é. Sempre que alguém me pergunta o que ler na palavra, quando um novo convertido se propõe a ler a Bíblia, eu sempre digo: comece a ler pelo Novo Testamento. Comece sempre a ler pelo Novo Testamento. Normalmente o crente novo começa lá pelo Velho Testamento, mas o Velho Testamento, a Bíblia diz que é sombra. Ela revela, mas ele é sombra daquilo que será revelado no Novo Testamento. Então, para aquele que não conhece Cristo, aquele que não conhece
quem Cristo é, o que Cristo pensa, o que Ele ensina, qual é a sua ação sobre nós, é importante você descobrir, e depois que você entender, reconhecer, ser íntimo, você vai encontrá-lo no velho. Mas o velho não é obsoleto, o velho não é descartado. O Velho Testamento fala muito acerca de Cristo. Eu gosto de sempre pensar quando Jesus ia no caminho de Emaús, 2 discípulos iam caminhando para Emaús, fugindo de uma ordem que Jesus tinha dado. Jesus havia dito para eles assim: fiquem em Jerusalém, porque eu vou ressuscitar, vocês serão cheios do Espírito. Mas Jesus havia morrido, eles estavam decepcionados, e eles agora tomaram a decisão de se moverem sem uma palavra, ou em desobediência à palavra. Isso é muito importante para nós. Às vezes nós temos esse ímpeto, esse impulso, de nos movermos sem uma palavra do Senhor, ou pior, tendo uma palavra do Senhor para andar numa direção, vamos em outra, porque alguém nos feriu, porque alguma coisa saiu fora do nosso controle, porque alguma coisa aconteceu sem que nós tivéssemos entendido, porque algum irmão nos entristeceu, porque alguém nos ofendeu, porque nós nos ofendemos, porque nós decepcionamos com algumas coisas. Então a gente não, sem uma palavra, toma uma direção. Isso é muito sério. Isso pode nos levar a um caminho totalmente diferente daquele que trará o Espírito de Deus sobre a nossa vida, nos revestindo com poder e autoridade. Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém. Se você tem uma palavra para ficar, fique. Se você está e não está muito bom, mas não tem uma palavra para sair, aguenta aí, porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor é com você, o Senhor guardará a sua vida. Mas tenha o temor de não se mover sem uma palavra. Tem esse entendimento. Os 2 discípulos, eles saíram. Agora, apesar de tomar a atitude de sair, a graça e o amor de Deus nos constrange, porque o Senhor é aquele bom pastor da ovelha perdida, que a ovelha rebelde saiu, a ovelha rebelde desobedeceu, mas o Senhor foi buscá-la. O Senhor é aquele bom pastor das dracmas, que se perderam, a dracma perdida dentro de casa, os valores que se perdem dentro de nós, mas o Senhor acendeu a luz e varreu até encontrar. Ele é a expressão daquela mulher que varria a casa. Até mesmo o filho pródigo, que conscientemente, deliberadamente tomou a decisão de sair da casa do pai, porque também tem esses filhos. Tem aqueles que sabem que a casa do pai tem tudo, aqueles que sabem que são herdeiros, aqueles que sabem que na casa do pai é segurança, mas deliberadamente, por uma consciência e uma condição de escolha total, tomam a decisão de ir embora. Até esses o pai respeita, porque o pai não vai invadir. Se você quer tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, ele vai te respeitar, só que ainda assim ele mostra o caráter dele. A Bíblia diz que o pai fica na porta, esperando o filho voltar, como quem diz: a hora que ele voltar eu vou correr para abraçá-lo. Que Deus é esse? E Jesus fez isso com os discípulos de Emaús. Eles estavam indo por um caminho, e a Bíblia diz que Jesus foi atrás deles, se pôs do lado e começou a conversar. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus passou a falar tudo o que havia na lei de Moisés, nos profetas e na Escritura ao seu respeito. Nesse tempo não havia Marcos, Lucas, João, Mateus, não havia Atos, não havia Romanos, não havia 1 e 2 Coríntios, não havia nada do Novo Testamento, que ele seria escrito 60 anos, a partir do ano 50, depois da ressurreição de Cristo. Então tudo que aquele povo sabia, até a igreja de Atos, a igreja que recebeu o Espírito de Deus, o que eles tinham como referência para saber quem Cristo era, estava no Velho Testamento. Não se tornou obsoleto. E aí eu tenho orado, eu tenho buscado nos últimos dias encontrar Jesus ali. E essa palavra que eu vou ministrar para você, ela é uma palavra que Deus me deu através de um sonho. De sexta para sábado eu tive um sonho perturbador. Um sonho daqueles que a gente não quer ter, que a gente quer dormir, quer mudar, aquele sonho que a gente quer controlar, que a gente, não, isso aqui não, vamos sonhar outra coisa. Era um sonho meio acordado, consciente, querendo controlá-lo, mas eu não controlava. E o sonho foi a noite inteira com coxa. E eu já vi um monte de cara fazendo assim, com coxa? Com coxa. Ainda se fosse um sonho agradável, tipo sonhar com a coxa da minha mulher, oh beleza.
O que não tem problema nenhum, meu irmão. O problema é você sonhar com a coxa da mulher dos outros. Com a sua, sonhe. E eu falei, será, pode ser a coxa da minha mulher? Não. Se fosse ainda um sonho gastronômico, quem sabe, sonhar com uma coxa bem temperada, e aí você sentar na mesa e comer assim com a mão, aquela coxa enorme, de se lambuzar, mas não, o meu sonho foi a noite inteira com a coxa ferida de Jacó. Eu fiquei imaginando Jacó com a articulação, a Bíblia diz que a articulação da sua coxa, do seu quadril foi deslocada, e ele numa luta com Deus, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Aquilo me fez ficar refletindo enquanto sonhava, refletindo nessa batalha de Deus com o homem, e a Bíblia diz que Jacó foi ferido pelo Senhor na coxa, e aí quando eu acordei, eu comecei a estudar e orar ao Senhor, e perguntar ao Senhor, por que isso? E o Senhor me deu duas explicações. A primeira é profética, para o povo de Israel. Nada que o Senhor faz é sem sentido. O Senhor feriu Jacó na coxa, e quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que a coxa, no sacrifício, na oferta de comunhão, ela tem um destino. Qual é o destino? Em Levítico 7, Levítico 9, a Bíblia vai dizer que quando os israelitas ofereciam um sacrifício ao Senhor, a coxa direita era dada como uma oferta especial ao sumo sacerdote e à sua família. E isso era feito através de ritual, justamente para trazer uma significância, uma formalidade e não fazê-los esquecer. Sempre que havia uma comunhão, a coxa era separada de uma maneira ritual, oferecida ao sumo sacerdote, que era o alimento, era o mantimento do sacerdote e da sua casa. A Bíblia vai dizer que a coxa era também uma oferta de honra. Lá em 1 Samuel, quando Saul é chamado por Samuel, que Deus disse a Samuel que Saul seria o rei de Israel, a Bíblia diz que Samuel prepara um jantar, uma ceia, e coloca Saul num lugar de honra, e lhe oferece a coxa do animal. Então se um dia você for para Israel, e alguém te botar sentado, um judeu te colocar sentado na mesa e te oferecer a coxa do animal, saiba que você está sendo extremamente honrado. Para eles é honra, para eles é um significado de honra a pessoas que servem a Deus, que são tementes a Deus, que seguirão um propósito de Deus. Os sumos sacerdotes eram um representante do Senhor no Velho Testamento. Então quando o Senhor fere Jacó, não era apenas um ferimento aleatório, mas tinha um propósito, tinha uma veia profética, tinha um anúncio. Qual é o anúncio? A Bíblia diz que Israel será salvo, não se engane. A Bíblia diz que eles enfrentam um endurecimento de coração, até que os gentios cheguem na sua plenitude, até que haja a plenitude da conversão dos gentios que somos nós. Israel está endurecido no seu coração, mas virá a redenção sobre a vida deles. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 11, que de Sião virá o Redentor, que livrará Israel, Jacó da impiedade. Oséias capítulo 6 vai dizer que ele nos feriu, o Senhor falando para o povo de Israel, o título é Israel obstinado, ele nos despedaçou. Voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos curará. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Isso aqui tem um apontamento profético. Onde é que está? Está lá em Apocalipse capítulo 19, quando João ergue os olhos e diz: eu vi os céus abertos, e um cavalo branco, e nele sentado um cavaleiro cujo seu nome é Fiel e Verdadeiro. Na sua cabeça tem muitas coroas, cujo nome só ele sabe. Ele veste um manto tingido de sangue, na sua boca sai uma espada que ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. No seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles reconhecerão Cristo pela coxa.
Eles reconhecerão o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o Senhor aparecer, a coxa para eles que tem valor sacerdotal, a coxa para eles que tem um indicativo do Messias que virá de Jacó, que veio de Judá. Quando eles olharem na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, junto conosco eles declararão: é o nosso Messias. Nada que o Senhor faz é aleatório. Agora o segundo ponto é para nós, interessantíssimo, porque a coxa, na coxa, nós temos um osso chamado fêmur, que é o osso mais forte, resistente do corpo humano. Estava lendo algumas coisas sobre ele, está escrito, a ciência diz que ele suporta até 1.200 quilos, 1,1 e pouco você suporta no fêmur. É o osso mais potente, mais forte. É o osso que ligado no quadril dá toda a estrutura de equilíbrio do corpo humano. E a Bíblia vai dizer que o Senhor toca exatamente ali. O Senhor toca exatamente ali. E quando o Senhor tocou, o Senhor desarticulou. O Senhor desequilibrou. O Senhor desestabilizou Israel, Jacó. Isso tem um significado para nós. Sabe qual é o significado? Tudo aquilo, meu irmão, que nós depositamos toda a nossa esperança, aquilo que para nós é muito valioso, muito orgulhoso, aquilo que para nós provoca soberba, aquilo que para nós provoca a nossa autojustificação, o nosso autoconhecimento, um toque do Senhor, isso não se mantém. A Bíblia diz que a fraqueza do Senhor é mais forte do que a força humana. E agora o que me deixa mais impressionado com o texto é que a Bíblia diz que o Senhor luta com ele a noite toda. Meu irmão, é Deus lutando com o homem. Aqui esse homem é a expressão de Cristo, é Cristo antes de encarnar, é o Senhor. Aqui ele diz: eu vi o Senhor face a face, não vi um anjo, era o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que segura as águas do mar na palma da sua mão, diz a palavra, aquele que com a sua voz os montes estremecem. E a Bíblia vai dizer que Deus lutou com ele a noite inteira, e quando viu que não podia dominá-lo, olha que interessante, tocou na articulação da coxa. Meu irmão, a Bíblia diz que um anjo na Bíblia destruiu 175 mil soldados. Então que fraqueza é essa? Que incapacidade é essa do Senhor? Será que o Senhor não podia dominar Jacó? Será que o Senhor não podia vencer uma batalha física com Jacó? Será que o Senhor não tinha capacidade de dominar? Se a Bíblia diz que com um toque o Senhor não bateu, o Senhor não esmurrou, o Senhor não deu uma cajadada, a Bíblia diz que o Senhor tocou, porque até para ferir ele é um cavalheiro. Tocou. E no toque ele se desarticulou completamente. É uma luta física, mas com uma conotação espiritual. Tem coisas, meu irmão, que o Senhor trava verdadeiras lutas conosco, para nos convencer de aplicá-las. E não é uma luta de Deus contra nós, é uma luta de Deus a favor de nós, para nos trazer entendimento, para nos trazer convencimento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence, e é uma verdadeira batalha. Romanos 12 vai dizer que para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, deve haver uma transformação de mente. E nesse campo, meu irmão, até Deus passa um trabalho enorme. Tem hora que Ele não consegue nos dominar, porque Ele nos fala, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos instrui. Ele passa uma noite inteira, às vezes. Quem aqui já passou uma noite inteira brigando com Deus? Alguém aqui? Deus lutando com você, Deus falando com você, Deus orientando você, Deus ensinando você, Deus trazendo revelação para você, Deus te confrontando na palavra. Você diz: Deus é o Senhor, e quando se levanta faz tudo o contrário. Porque é um campo difícil, meu irmão, é o campo das ideias. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então Ele precisa dominar geral, Ele precisa entrar e dominar a nossa mente.
para termos os seus pensamentos, para entendermos a sua vontade, experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Só que aqui na mente, meu irmão, é uma guerra. É aqui na mente que se trava essa batalha do espírito contra a carne, porque é do coração, é da carne que procede, as obras da carne se manifestam, a ira, a inveja, os males, as imoralidades, e Jesus disse que é do coração do homem, procede tudo daqui, é essa guerra mental, não é coração que bate com sangue, é mente. E o Espírito convencendo, e o Espírito falando, e o Espírito orientando, e às vezes é necessário o Senhor tocar em coisas que nós consideramos ser a razão do nosso suporte, que nos desestabilizam completamente, e não é Deus nos castigando, não é Deus tirando de nós poder, não é Deus nos ferindo com ira, é Deus dizendo: eu prefiro que você perca coisas do que você perca o propósito que eu tenho para a sua vida. Quando você tem pacto com Deus, quando você tem aliança com Deus, existem coisas que não cooperam porque são boas, mas cooperam porque fazem bem. E até as perdas, muitas vezes, estão cooperando para o bem. Porque temos uma aliança com Deus, porque temos um voto com Deus. A gente está falando de um homem que tinha um voto com Deus, e de um homem que estava indo para uma terra, e que precisava estar alinhado com o Senhor, e por isso o Senhor veio para lutar com ele, a última batalha, antes de ele entrar no grande propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos ver no texto isso, nessa última batalha, quando ele se viu sozinho, a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu e se pôs a lutar com ele uma noite inteira. Nós estamos falando de um homem que havia entregado o seu coração, que havia entregado a sua vida, mas que tinha muitas coisas para serem tratadas. Tinha muitas coisas para ser mudadas dentro de si. Se você olhar a história de Jacó, você vai ver que a sua história começa em Gênesis capítulo 25, quando ele nasce. E a Bíblia vai dizer que ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e os dois travaram uma batalha, e Jacó teve que ir embora, porque Jacó recebeu a bênção da primogenitura, sendo mais novo, porque enganou o seu pai. Ele já havia a promessa, ele já havia recebido a promessa, mas havia enganado. Ele precisou fugir. E quando ele foge, ele dorme uma noite num lugar, e ele tem um sonho, e nesse lugar ele faz um voto com Deus. E quando ele faz esse voto com Deus, ele entrega o seu coração ao Senhor. E agora, quando ele está voltando para esse lugar onde ele tinha feito o voto. E ali o Senhor precisava tratar ainda algumas coisas no seu coração que nós vamos tratar, nós vamos ver isso. Mas o mais importante é nós percebermos uma coisa em primeiro lugar. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Porém, ele havia nascido depois, Esaú nasceu primeiro. E a Bíblia diz que já havia uma batalha desde o ventre, Rebeca grávida dos dois, uma batalha era travada dentro do seu ventre, e ela não sabia que estava grávida de gêmeos, obviamente, não havia ultrassom. Mas ela foi orar ao Senhor, e o Senhor disse: no teu ventre existem duas nações poderosas, duas nações fortes, mas uma servirá a outra, e o menor será maior, o mais novo será maior do que o mais velho. E a Bíblia diz que quando Esaú nasce, Jacó já nasce agarrado no seu calcanhar. E Jacó significa exatamente isso, aquele que agarra. Ou suplantador também é a palavra. Quem é pai aqui sabe, às vezes os nossos filhos, alguns dos nossos filhos já logo novo, bem novinho, já começam a revelar para que vieram. O talento já se desponta, o estilo do caráter. Lá em casa tem o Luca, tem a Bela, tem o Bernardo de 14, o Luca de 3 e a Bela de 1 ano e meio, os três criados juntos, a mesma educação, a mesma comida, mas a personalidade completamente diferente, as pessoas são diferentes. Jacó, quando nasceu, já nasceu despontando. Qual era a sua personalidade? Aquele que não perderia oportunidades na vida. E isso é uma qualidade desde que seja equilibrado. O problema é que por uma
oportunidade, os fins justificavam os meios para Jacó. E Deus precisava mudar isso. Se você é alguém que não perde as oportunidades, glória a Deus pela sua vida. Isto é uma virtude do Senhor. Mas os fins não podem justificar os meios. Existem princípios a serem respeitados para que as oportunidades sejam aproveitadas, para que aquilo que você construa não caia. Um dos princípios é construir tudo em Cristo. Esse tipo de casa não cai. Qualquer coisa que você construir em Cristo vai ficar firme, mesmo diante de tempestades. Um princípio. E Jacó então ele entrega, ele nasce dessa forma, e eles guerreiam, eles batalham, e a Bíblia então vai dizer que quando eles estão mais velhos, Jacó cresceu e se tornou pastor de ovelhas e habitava nas tendas, e Esaú passou a ser caçador, preferido do pai, Israel, preferido, Jacó, preferido de Rebeca. Mas o que me chama mais atenção aqui, meu irmão, é como Deus quebra. E como na palavra de Deus não existem certos dogmas que nós criamos na nossa sociedade, principalmente dentro da igreja, e que atrapalha muitos de nós de vivermos a grandeza e o propósito de Deus na nossa vida. O que é isso? A parcialidade, a acepção de pessoas. Se tem uma coisa que a igreja sempre pregou, eu vivi isso, eu vi isso falaram para mim, porque lá em casa eu sou o mais velho. Lá em casa eu sou o primogênito, e eu cresci, as pessoas dizendo assim, tu é o primogênito, tu recebe a bênção do Senhor. E muitas vezes eu ouvia e me alegrava, eu ficava feliz, principalmente quando até o meu irmão mais novo nascer, somos 2 lá em casa, então eu fui o primeiro neto, eu fui o primeiro filho, eu fui o primeiro tudo, eu era o reizinho da casa, até que o meu irmão nasceu, eu perdi o trono. Mas eu ouvia das pessoas, tu és o primogênito, então por isso tu carrega a bênção do legado, a bênção de levar para frente, a bênção, a exclusividade, e aquilo me alegrava no início, até um dia que eu parei para pensar, tá, meu irmão, é um bastardo, é um rejeitado, não tem nada para ele. E como é que é a vida então daqueles que... E aí eu comecei a estudar a palavra, aí eu comecei a observar, por exemplo, Abraão era o mais velho da sua casa, pai da fé. Moisés era o terceiro filho da casa, não era o mais velho. Davi não era o mais velho. Jacó não era o mais velho. Jesus era o mais velho, Sansão era o mais velho, Jefité. Juízes capítulo 11 vai dizer que Jefité era bastardo. Não era filho do casamento, foi um pulo fora que o seu pai deu, e ele quando cresceu, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos quando cresceram, o desprezaram e o mandaram para fora dizendo, tu não terás parte conosco na herança, porque tu não és filho da mesma mãe. Só que a Bíblia vai dizer que passou algum tempo, os irmãos foram buscar ele para que ele se tornasse governo sobre os irmãos e vencesse uma batalha, e foi um juiz de Israel. Porque em Deus não há parcialidade, em Deus não há acepção de pessoas. Talvez eu esteja falando para você, você diz, o que isso tem a ver comigo? Tem muita gente dentro da igreja, meu irmão, que não vive a sua chamada, porque não nasceu na família perfeita. Porque ouviu muitas vezes dizer, o teu irmão é melhor, o teu irmão vai dar certo, tu não vai dar nada. Porque nasceu fora de um princípio, não foi planejado, pode não ter sido pelos pais, mas foi pelo Senhor. Paulo vai dizer assim, eu fui separado desde o ventre, como você também foi. Se você nasceu é porque você foi separado desde o ventre. E Paulo vai dizer assim, e o Senhor me chamou pela sua graça, quando lhe agradou. Chegará o tempo em que você também será chamado, porque você é separado. Quanta gente que não consegue vencer, porque carrega dentro de si palavras de maldição, palavras quando dentro de casa as famílias muitas vezes pregam esse tipo de coisa. Filhos que são resultado muitas vezes de um erro dos pais, no sentido de não terem consciência, não terem responsabilidade, mas a graça do Senhor é tão extraordinária e escandalosa, que apesar do erro, o Senhor ainda dá um filho, porque tem um propósito,
porque tem um chamado, e porque será separado sim pelo Senhor, e viverá o seu chamado nessa terra em nome de Jesus. Não há ninguém na terra que esteja sem propósito. Quando o Senhor se agradar, vai chamar pela graça. Não há acepção de pessoas. Paulo vai dizer, em Deus não há parcialidade, em Romanos. Paulo, quando explica para Timóteo acerca da vida pastoral, ele diz assim: Timóteo, a ninguém trate com parcialidade. Tiago vai dizer, é proibido a acepção de pessoas. Em Provérbios 24 está escrito, não é bom julgamentos com parcialidade. A igreja precisa parar de ser parcial. A igreja precisa abraçar a todos, receber a todos, acolher a todos, porque todos os que estão aqui dentro hoje, estão aqui por causa da graça do Senhor, separados no ventre e escolhidos pelo Senhor, assim como Ele determinar no momento certo, meu irmão. A graça do Senhor vai tocar na tua vida, não importa como você nasceu, de que família você veio, como é que é a tua história passada. Agora eu quero dizer para você, tal como Jacó, você também tem um Deus, que é o Deus da sua vida, e vai te levantar nessa terra em nome de Jesus. Até vários na família, eu fico pensando, se Deus fosse desse jeito, então, a Bíblia diz que Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, e eles todos eram apóstolos de Cristo, chamados em Cristo, viveram o apostolado. Se os seus nomes estão escritos, os seus nomes terão um lugar de destaque na Nova Jerusalém, escolhidos pelo Senhor. Então o primeiro passo é você entender isso. Jacó, a Bíblia diz que não era o preferido do pai, Esaú era o preferido do pai. Jacó provavelmente sofria rejeição, e rejeição paterna, quem sofreu sabe como é triste isso. A gente trata, eu graças a Deus tive um pai sempre muito amoroso, um pai que, eu não tive esse problema, mas eu tenho lidado com pessoas que têm esse problema, e a rejeição paterna, a ausência paterna, a dureza paterna, dá até dificuldade da pessoa entender o amor de Deus, porque quando você vai para a Bíblia, Jesus apresentou um pai, ela já associa o pai amoroso, Deus, com o pai carrasco, o pai violento, o pai agressor, o pai até abusador, que muitos tiveram. Mas Deus não é esse pai. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai justificador, Deus é um pai misericordioso, Deus é um pai cheio de graça. Deus é o pai que você sonhou ter e não teve, Ele pode ser esse pai. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que Jacó era rejeitado, ou melhor, não era o predileto. Esaú era o predileto, mas ele recebeu a bênção e ele teve que fugir, porque o seu irmão se irou com ele, porque senão o mataria. A Bíblia vai dizer então que ele chega em Betel, e quando ele chega em Betel, ele tem um sonho, e nesse sonho ele deita para dormir, ele coloca uma pedra, ele não tinha nada além da natureza para se proteger, ele pega uma pedra, ele deita a sua cabeça no local e ele dorme. Naquele local ele tem um sonho. O Senhor diz para ele assim: a terra que você está deitado eu te darei por herança, e eu te abençoarei, eu estarei com você por todos os lugares aonde você for, te levarei em paz, em segurança, prosperarei o trabalho das tuas mãos, tu serás próspero. A Bíblia diz que ele viu uma escada e anjos subiam e desciam. Deus fala conosco muito através de sonhos. E o Senhor estava do lado falando com ele em todo o tempo. E a Bíblia diz que ele acorda, e quando ele acorda, ele diz: o Senhor está aqui. Alguém aqui tem sonhos? Sonhos de prosperar, sonhos de crescer, sonhos de avançar? Isso é Deus, meu irmão, colocando dentro de você o princípio elementar da vida na terra: cresçam e multipliquem-se, dominem, avancem, prosperem. Todo sonho de crescimento, todo sonho de ampliação, todo sonho de multiplicação, todo sonho de avançar, isso é Deus na tua vida. Por isso não se acomode, você foi feito para crescer. Creia que o Senhor está com você, que o Senhor está te abençoando. Quando ele acorda, ele diz: o Senhor está nesse lugar. E a Bíblia diz que ele faz um voto com Deus. Ele diz: Senhor, se tu me abençoares, se tu estiveres comigo, se tu me levares em paz, em segurança, me guardares, me prosperares e me trazeres de volta para a casa do meu pai, de tudo eu te servirei, a minha vida será a tua, e de tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. Aqui tem algo muito interessante, meu irmão. Às vezes as pessoas me perguntam o que eu acho do dízimo.
Se eu acredito no dízimo, eu sempre digo, eu aprendi a dizimar, os meus pais dizimaram, eu dizimo, eu ensino meus filhos a dizimar. Só que as pessoas perguntam, isso é obrigatório? Eu digo não, porque dízimo não é lei para nós, dízimo não é obrigatoriedade para nós, mas dízimo é um princípio. Tal como o princípio da fé em crer em milagres é o princípio de você crer que o Senhor te abençoa quando você se dispõe a servir o reino de Deus com aquilo que Ele já te deu. É um princípio. Você pode aplicar ou não, e Deus não vai andar atrás de você te prejudicando ou não, mas eu creio. E eu sempre digo, se você quer viver uma experiência para ver se Deus é um Deus que abençoa e prospera os seus, faz o voto de Jacó. O voto de Jacó é extraordinário, meu irmão, porque ele é totalmente diferente dos dogmas humanos. Olha o estelionato religioso, como é que funciona. Você quer prosperar? Vem aqui, dá a tua casa, dá o teu carro, vem aqui, faz um sacrifício, doa tudo que você tem e você vai ver que Deus é fiel e vai te prosperar. Sabe qual foi o voto de Jacó? A palavra. O Senhor não quer as tuas coisas, o Senhor quer o teu coração, quer a tua palavra. Você quer ver como é que Jacó fez o voto com Deus? Jacó, olha o voto do Senhor de Jacó com Deus: se tu me deres, eu te darei. Olha o voto de estelionato eleitoral, eleitoral, é religioso, é a política, que no eleitoral também tem. Olha o estelionato, dá para receber. Olha Jacó com o Senhor: se tu me deres, eu te darei. O Senhor quer a tua palavra, meu irmão. Eu sempre gosto de dizer, tem alguém aqui que está, não precisa levantar a mão não, tá? Está quebrado, está todo lascado, não tem nada, está igual o Jacó dormindo em pedra, não sabe o dia de amanhã. Você não tem nada a perder, dá a tua palavra com o Senhor, você vai ver que o Senhor é fiel. Dá a tua palavra, diz: Senhor, se tu me abençoares, pode contar comigo. A tua obra pode contar comigo. O teu reino nessa terra pode contar comigo. Faz esse voto, você não tem nada a perder, meu irmão. E se o Senhor cumprir, seja fiel à tua palavra, porque o Senhor é fiel a dele. Fidelidade ao Senhor é isso. A Bíblia diz que a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, não foi Deus mandando Moisés na lei, foi Abraão, que foi abençoado, que recebeu tudo, recebeu despojos, que já tinha tudo. Ele recebeu de Melquisedeque pão e vinho e resolveu lhe dar. Melquisedeque não pediu, é expressão de generosidade, de gratidão, é isso, meu irmão. Então se isso está no teu coração, faça. Se não está, não faça por obrigação, não faça por medo de gafanhoto, não faça por medo de migrador, não faça por medo de castigo, não faça por medo que vai fechar as portas. Não, meu irmão, Deus é abençoador do seu povo, o Senhor está nos abençoando. Jacó então faz esse voto, ele diz: Senhor, se tu me deres, e aí a Bíblia diz que ele faz um memorial. Ele pega a pedra que ele dormiu e ele derrama óleo, como quem estivesse fazendo um contrato com Deus, dizendo: está aqui, esse é o memorial do sonho que eu tive, do que aconteceu. É você quando escreve um bilhetinho, sabe como é que é? Tem aquele sonho e escreve o bilhetinho para não esquecer. A Bíblia diz: escreve a visão. Não sei se você já fez isso, eu já fiz isso. Eu já tive... Normalmente eu faço todo início de ano, eu tenho os meus propósitos para a vida e tem propósitos para o ano. Eu costumo escrevê-los e orar sobre cada um deles. A gente chega no final do ano, que a gente vai andando, vai se esquecendo. No final do ano a gente vai lá olhar o papelzinho e a gente começa a ver: cumprido, cumprido. Fidelidade de Deus, fidelidade de Deus, fidelidade de Deus. Porque Deus abençoa. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Tudo aquilo que você apresenta ao Senhor, consagrado está. A Bíblia diz: consagre os seus planos ao Senhor, e você será bem sucedido em tudo que você realizar. A igreja precisa crer que o Deus que nós servimos ouve a nossa oração, que apesar da realidade, Jacó não tinha nada quando ele fez isso, e a Bíblia vai dizer que Jacó, no verso 10 do capítulo 32 que nós lemos, Jacó diz assim: Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua bondade, porque eu não merecia nada do que tu me deste. Quando eu atravessei esse vale, quando eu atravessei esse rio, quando eu atravessei o Jaboque, eu tinha só um cajado, e agora eu estou voltando com 2 caravanas. Olha o Deus que abençoa. Só que o interessante é que o Senhor, ele reconhece que quando ele sai, ele tinha apenas um cajado. Meu irmão, eu preguei aqui há 3 domingos atrás sobre Isaías. Isaías disse que quando viu a glória do Senhor, ele declarou: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros.
Preguei aqui sobre Gideão. O Gideão, quando o Senhor o chamou, ele disse: eu sou o menor da minha casa. E o Senhor disse a ele assim: vai na força que tu tens, porque com a força que tu tens, tu destruirás todos os teus inimigos como se fossem um só homem. Jacó vai dizer a mesma coisa. Jacó diz: quando eu fui, eu só tinha o meu cajado. Era um pastor de ovelhas sem ovelhas. Era um pastor de ovelhas que tinha apenas a habilidade de pastorear, mas não tinha as ovelhas para pastorear. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Isso marca para nós, você vai ver na Bíblia inteira, isso nos ensina que aquilo que nós precisamos para vencer já está conosco. Você precisa crer que você já tem a habilidade para vencer. Você precisa crer que já está o Deus que te chamou, só te diz: vai na tua força, porque eu sou com você. Esse talento que você já tem, essa habilidade que você já tem, esse cajado que simboliza o teu ministério, o teu chamado, a tua profissão, esse é o cajado. Talvez você vai atravessar o Jordão agora só com o cajado, talvez você vai atravessar chorando, mas você vai voltar cheio de alegria. Talvez você vai atravessar cheio de necessidade, mas você vai atravessar de novo cheio de abundância. A Bíblia diz que aquele que semeia em lágrima, colhe em alegria. É a palavra que diz isso, creia na palavra. Pega o teu cajado hoje e atravessa, faz um memorial com Deus. Senhor, eu creio na tua palavra, se tu me abençoares, me levares, me trazeres, cuidares de mim, conta comigo, a minha vida te pertence, tudo que eu tenho te pertencerá. Você vai conhecer o Deus da fidelidade. Está na hora da igreja parar de mimimi, de frouxidão. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Uma igreja de autocomiseração, muitas vezes. Estou nervoso hoje, deixa eu tomar um pouquinho de água. Uma igreja que às vezes fica reclamando pelo que não tem, e não dá glória a Deus pelo que tem. O teu cajado é tudo que você precisa, o cajado que já está na tua mão, o que o Senhor já te deu, só creia e vai. A Bíblia vai dizer que Jacó está no rol dos heróis da fé. Hebreus 11 está lá Jacó, porque creu que o sonho era Deus, creu que o sentimento era Deus, creu que aquela esperança contra toda a esperança era Deus, e disse: Senhor, és tu, então vamos embora. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera, e a prova daquilo que você não vê. Foi pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho. O mesmo Deus dos antigos é o Deus da tua vida, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus da tua casa, é o Deus da tua história, é o Deus da tua vida. Aquele que abençoou Abraão disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, inclui a sua. Creia e vai. A Bíblia diz que ele vai, e aí no meio do processo, não é o que eu quero falar ainda, no meio do processo então ele vive uma vida difícil. Só que nessa vida difícil o Senhor foi lhe prosperando. A Bíblia diz que ele teve um parente que lhe enganou muitas vezes, que mudava o seu salário muitas vezes, que quando ele combinava com ele algo, e quando ele começava a prosperar naquilo que havia combinado, trocava tudo. Você já lidou com gente assim? Gente que não tem palavra, gente que muda os planos na metade do caminho, gente que aperta a tua mão e depois muda tudo, faz outras coisas. A Bíblia diz que Jacó viveu exatamente isso, mas apesar disso prosperou. Sabe por quê? Porque a bênção não está no outro, a bênção não está na terra, a bênção está em você, é você que carrega a bênção. Abraão prosperou no deserto porque ele entendeu isso. A bênção não estava no deserto, a bênção não estava na terra, a bênção estava com ele. Quando a igreja entender que a bênção está conosco, aonde nós formos nós prosperaremos, aonde nós formos nós seremos bem-sucedidos. O Senhor me disse isso há 7 anos atrás, quando me chamou para pastorear, me deu um cajado e arrancou tudo. O Senhor disse assim: eu sou com você. Se você for para uma praça pública, eu estarei com você. Nós entramos na casa do Fabiano, olhamos a oficina do Fabiano, e o Senhor falou: é nesse lugar. Como Deus é a estrutura, é nesse lugar, e daquele lugar nós estamos nesse lugar, e desse lugar o Senhor vai nos levar a lugares ainda maiores, porque Ele é fiel, Ele começou e Ele vai concluir, Ele é o autor e Ele é o consumador da obra. Agora creia e avance, creia, confie no Senhor e vai.
É o que o Senhor quer de você, isso é viver pela fé. Jacó então ele toma a atitude, ele sofreu muitas tribulações, como você talvez esteja sofrendo, mas você carrega a bênção do Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos vêm sobre e acompanham aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são do Senhor, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Você será bem-sucedido na cidade, no campo, aonde você for, você será bem-sucedido, porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo te deu, meu irmão, a garantia de ser herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas, herdeiro de todas as promessas. Então para de amaldiçoar a terra, para de amaldiçoar o trabalho, para de amaldiçoar o patrão, porque quem carrega a bênção é você. Entenda que a bênção está com você, através de você o patrão vai ser abençoado. Labão, que não valia nada, foi abençoado por Jacó, porque Jacó parou de reclamar e foi trabalhar, porque ele entendeu que ele carregava a bênção. Isso é tão forte, gente, isso é tão forte. Quando você vai em Israel, se um dia você tiver a oportunidade de ir, um dia nós vamos fazer uma caravana, eu tenho esse sonho. Quando você vai do Egito para Israel, pela fronteira de terra, de ônibus, é incrível, porque aquilo que é espiritual se materializa nos teus olhos. Você vai andando no deserto, pedra, escassez, dificuldade, deserto, areia, sem vida, você cruza a fronteira, não é 1 quilômetro de fronteira, é uma linha, você cruza a fronteira, verde, prosperidade, multiplicação, crescimento, abundância, no cruzar a fronteira. Se você olhar o solo, é a mesma terra, é o mesmo deserto. Não se trata de você ir lá no deserto da Ásia e voar para a Amazônia, você está no mesmo lugar, só que eles entenderam que eles carregam a bênção do Senhor, e aonde o Senhor os plantar, você vê prosperidade. Aonde o Senhor os plantar, qualquer lugar da terra que você vê um israelense, que você vê um judeu, você vê um homem próspero, uma mulher próspera. Por quê? Porque eles entenderam que eles carregam a bênção, que todo aquele que está em Cristo também carrega. Não é só para eles, é para toda a humanidade que creu em Cristo, porque Deus não amou só eles, Deus amou tanto o mundo. A diferença é só o entendimento. Enquanto eles estão no deserto e eles oram ao Senhor, diz: Senhor, eu carrego a bênção, esse deserto vai florescer. Nós muitas vezes estamos no deserto amaldiçoando: Senhor, até quando eu vou ficar nesse lugar? Até quando vai me manter nessa praga desse lugar, essa família desgraçada, esse trabalho que não vale nada? Ou eu estou falando bobagem? É isso que a gente faz muitas vezes. E o Senhor está dizendo: eu sou com você, aonde você for eu vou te abençoar, aonde você colocar as mãos vai florescer, aonde você pisar a terra eu vou te dar, pede-me e eu te darei a terra como herança, até os confins, as nações como herança, até os confins da terra como tua propriedade. Não se trata só do Brasil, se você for para o Japão, meu irmão, o Senhor vai com você, aonde você for o Senhor está com você. Você vai atravessar, quem sabe, chorando, mas você vai voltar sorrindo, porque o Senhor é com você. E a Bíblia então vai dizer que Jacó atravessou, e quando ele atravessou, agora na volta, ele atravessa toda a sua casa, todos os seus servos, todos os seus bens, tudo que ele tinha, e fica sozinho. Porque é muito importante, meu irmão, nós não deixarmos tudo aquilo que o Senhor faz em nós e nos dá, nos roubar da intimidade do relacionamento com Ele. Às vezes o que está nos afastando do Senhor não é a escassez, é a abundância. É Deus nos deu tantas coisas e agora eu não tenho mais tempo para ter intimidade com o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele fica sozinho. Quando ele fica sozinho, o Senhor vem e põe-se a lutar com ele. Não é lutar contra, é lutar a favor, como eu disse no início da mensagem. Põe-se a lutar com ele para que colocasse dentro dele alguns princípios, para que ele entendesse algumas coisas. E a Bíblia diz agora que ele começa a lutar com o Senhor, como eu e você fazemos. Senhor, é verdade, mas não é o momento. Eu sei que eu preciso fazer, mas não dá. Eu não sei muito bem. Relativizamos a palavra e temos pensamentos que nos confrontam. Deus nos confronta muitas vezes, e essa luta constante. Jacó, Deus teve que tocar em tudo aquilo que ele mais se segurava, a sua articulação,
aquilo que estava lhe dando quem sabe, a sensação de poder, de vitória. Talvez o Senhor lhe empurrava e ele se segurava, talvez o Senhor lhe puxava e ele se segurava, talvez aqui, tudo aqui, ele forçando, de repente o Senhor, com amor, só tocou ele. Ai. E aí a Bíblia diz que ele agarra, e aí ele mostra quem ele é, aquele que agarra. Tem vezes que o Senhor precisa tocar em coisas que a gente se garante, para nós mostrarmos quem nós somos. Às vezes só quando a gente sofre determinadas perdas, desequilíbrios. Eu sempre gosto de pensar que nós crentes, nós não somos aquilo que agimos, nós somos aquilo que reagimos. Porque na ação a gente consegue, a ação é uma coisa programável, é programada, a reação é a essência. Então às vezes Deus, para saber realmente quem você é, para você saber quem você é, Deus não está esperando como você está agindo, Deus está provocando reações. E as reações mostram quem nós somos, e a Bíblia diz que quando Deus toca, Ele reage, Ele agarra, Ele é Jacó, Ele é aquele que agarra. E quando Ele agarra, Ele mostra quem é. Senhor, eu não perco oportunidades. Quando Ele agarra, Ele mostra quem é. Senhor, eu não permito, eu nasci para ser abençoado. Isso é maravilhoso. Só que por que o Senhor toca? Porque o Senhor não havia conseguido dominá-lo. A Bíblia diz que quando o dia ia amanhecendo, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando amanhecer, eu e você vamos sorrir. Quando amanhecer, eu e você teremos a revelação. Quando amanhecer, eu e você teremos o entendimento. E às vezes a nossa luta espiritual está quase amanhecendo, mas a gente ainda está brigando com coisas e sentimentos que já deveriam ter deixado, e aí o Senhor toca. E quando o Senhor toca, então Ele se revela. Qual era o interesse do Senhor? Lembre-se, Jacó precisava ir para Betel. Betel significa casa de Deus. Jacó estava voltando com a sua família para o lugar aonde ele havia feito aquele voto. Ele estava voltando para oferecer a sua oferta. Ele estava voltando para cumprir o seu voto. Ele estava voltando para dizer: Senhor, muito obrigado, Tu me ajudaste, Tu foste fiel. Está aqui a minha vida, a minha família, tudo que eu tenho, tudo é para Ti. Jacó estava voltando para viver muito mais do que ele imaginou. Jacó não seria apenas próspero. Jacó se tornou o patriarca de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Ele estava voltando para esse lugar, só que para ele entrar nesse lugar, Betel significa casa de Deus. Nós também temos uma casa. A Bíblia diz que é a Nova Jerusalém. E nessa casa não entrará nada impuro. Nessa casa não entrarão aqueles que amam e praticam a mentira. Nessa casa ficarão de fora os imorais. Nessa casa, para entrar, deve haver santidade. E no processo da nossa vida, o Senhor vai fazendo isso para que nós entremos nessa casa com vestes limpas. Jacó tinha um problema. Qual era o problema de Jacó? Ele havia brigado com seu irmão. Ele havia traído o seu irmão. Ele havia traído o seu pai. E ele precisava consertar isso. O que a Bíblia diz? Quando fores ofereceres a tua oferta no altar, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta onde está, volta lá, te conserta com teu irmão, e aí sim você pode vir e oferecer a tua oferta de mãos limpas, de cabeça erguida, sem culpa. A gente sabe disso, mas a gente fica brigando contra isso. A gente sabe que precisa pedir perdão, a gente sabe que precisa se consertar, a gente sabe, não é uma questão de salvação, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de frutos do Evangelho. Deus faz isso comigo até hoje. Eu passei 17 anos fora da igreja, e nesses 17 anos eu pequei contra muita gente. E quando eu me converti, eu na hora entendi a remissão, o perdão, a justificação, na hora aquele peso foi arrancado. Mas quando os dias começaram a passar e eu comecei a ter momentos com o Senhor de lutas na palavra, porque quando você começa a ler a palavra te confronta, quando você começa a orar, o Senhor fala com você, eu comecei a ter do Espírito o convencimento de que mesmo estando salvo, não importasse o que, eu poderia dar frutos do Evangelho que glorificariam o nome do Senhor, voltando e consertando erros que eu podia consertar, pedindo perdão a pessoas que eu poderia pedir.
Isso mudou muito a minha vida, mudou muito a minha história. Isso até hoje, existem pessoas que eu ainda preciso encontrá-las, e eu tenho esse voto com o Senhor. No momento que o Senhor preparar, não precisa forçar barra, não precisa ficar angustiado. Se Jesus voltar hoje, você sobe, Ele é com você. Mas se você puder dar frutos que glorificam o nome do Senhor, dê frutos que glorificam o nome do Senhor, porque isso salvará até aquele que está perdido. Jacó precisava se consertar com seu irmão antes de oferecer a sua oferta em Betel. Então Deus começou a lutar com ele. Deus começou a trazer sobre ele entendimento. É o que o Senhor faz conosco hoje, quem sabe. Talvez o Senhor esteja falando com você, você está em rumo a Betel. Você está caminhando em direção à Nova Jerusalém. Eu estou com você, eu estou atravessando vales com você. Eu tenho cuidado de você até aqui, eu tenho te ajudado e eu vou continuar com você. Tudo que eu tenho te dado é teu, a tua bênção é tua. Eu não quero colocar a mão em nada disso, eu não quero estragar nada disso, mas deixa eu cuidar do teu coração, entrega o teu coração, entrega a tua mente, que nós tenhamos corações tratáveis, corações que não se endurecem com o tempo, corações que o Senhor possa ter acesso a Ele. Jacó tinha feito esse voto com Deus. Então agora o Senhor lhe trata, o Senhor lhe toca. Quando o Senhor lhe toca, Ele agarra. Quando Ele agarra, o Senhor diz: qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. O meu nome é aquele que agarra. O meu nome é aquele que suplanta. E o Senhor disse: não, porque a tua dependência está em mim. A partir de hoje as pessoas não te chamarão mais de Jacó, as pessoas te chamarão de Israel, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Israel significa príncipe de Deus. Aquele que suplantava agora é príncipe do Senhor. Aquele que a família desprezava agora é considerado aquele que luta, que batalha, não contra, mas com o Senhor, luta com Deus e prevalece. Está do lado do Senhor. Então ele vai e ele dá o nome da terra de Peniel. Peniel significa perante o Senhor, porque é perante ao Senhor que a nossa vida é transformada. É quando nós estamos diante do Senhor que Ele pode tocar no nosso coração e nos dar entendimento. É quando estamos diante do Senhor que as coisas podem acontecer de fato na nossa vida. É quando nós estamos perante o Senhor. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos nesse momento, e os de alguns aqui dentro podem, que eu sei, você saberia com os olhos físicos que nós estamos hoje também perante o Senhor. Mas se você não pode ver com os olhos, creia pela fé. Nós estamos nessa noite perante Deus. E talvez, enquanto eu preguei aqui, o Espírito Santo, a tua luta, quem sabe, não seja uma luta de ter que pedir perdão para alguém ou perdoar alguém. Talvez as tuas batalhas sejam outras e o Espírito está militando com você há tempos, falando com você há tempos. E hoje, quem sabe, essa mensagem foi um toque no nessa articulação que te desequilibrou e você realmente foi revelado, o Senhor dizendo: eu estou perante você. Faça, porque eu sou com você. Entregue-se, porque eu sou com você. Obedeça, porque eu sou com você. Creia, porque eu sou com você. Mesmo que você já tenha conquistado muitas coisas em mim, porque isso pode acontecer conosco. Jacó poderia pensar o que eu e você muitas vezes pensamos. Jacó teve que sair fugido de casa. Jacó foi muito mais abençoado do que Esaú. Como eu e você também somos muitas vezes. Nós somos escorraçados, somos humilhados, somos desprezados, somos colocados para fora. Eu sei o que eu estou te falando porque eu vivi isso na minha vida. E Deus começa a nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar, nos prosperar. Só que isso pode provocar orgulho em vez de humildade. Deus está comigo, está vendo como Deus está comigo? Jacó poderia chegar diante de Esaú dizendo: você quis me matar aquele dia, mas olha como Deus está comigo. Olha tudo que eu tenho. Olha tudo que Deus me deu. Essa é a prova de que Deus está comigo. E às vezes a gente usa a bênção do Senhor para atacar pessoas. Sabe o que Jacó fez? Depois que ele teve o toque, talvez ele veio assim cheio de marra, vou atravessar, e aí Deus tocou nele. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois dali, ele enviou presentes. Ele mandou presentes ao Senhor. Ele mandou presentes ao seu irmão.
o seu coração estava mudado, ele não guardou rancor de Labão, Deus já vinha trabalhando com ele há muito tempo, ele pediu perdão, a Bíblia diz que ele chega, ele se abraça, eles choram juntos, a Bíblia diz que cada um vai para um lado, porque a terra não comportava, às vezes a gente não vai conseguir andar com as pessoas, mas a gente tem que ter paz com as pessoas, a Bíblia diz que quando o caminho do homem agrada ao Senhor, ele faz com que ele tenha paz até com seus inimigos. Que a paz do Senhor venha sobre a nossa vida em nome de Jesus, sobre a nossa casa em nome de Jesus, sobre a tua história em nome de Jesus. Talvez você não vai andar com pessoas nunca mais, mas você terá paz com essas pessoas, elas vão para um lado, você vai para o outro, como Abrão foi para um lado, Ló foi para outro, como Jacó foi para um lado, Esaú foi para outro, mas foram ambos viver a promessa do Senhor, porque todos são chamados pelo Senhor. Mas é necessário a gente estar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego, eu confio, eu vivo, a minha vida é tua. Essa noite, talvez o Senhor falou com alguns de nós. Eu quero te convidar a ficar de pé e nós fazemos uma oração. Talvez você se sinta nessa noite perante o Senhor, diante do Senhor, numa batalha na mente, numa batalha que já dura muito tempo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus está à porta e bate. Jesus nunca invade, Ele está à porta e bate. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei. Talvez o Senhor está nessa batalha não porque Ele não pode contra você, mas porque Ele é cavalheiro, esperando que você voluntariamente abra o teu coração e diga: Senhor, eis-me aqui. Quando Ele chamou Isaías, Ele disse: quem enviarei? Era óbvio que Ele estava fazendo um convite a Isaías. Ele mostrou tudo a Isaías para escolher outro, mas Ele pergunta: quem enviarei? Talvez hoje o Senhor esteja assim com você, te perguntando, e Isaías respondeu: eis-me aqui. Para Jacó, Ele tocou, porque Jacó tinha um voto com Ele. Aquele toque foi para lembrar Jacó do voto, aquele toque foi para lembrar, Israel reconhecerá o Messias por causa daquele toque. Tudo tem um princípio do Senhor. Às vezes o Senhor precisa tocar em coisas nossas para que nós não percamos o nosso coração, porque maior para Ele é a nossa vida do que as coisas dessa terra. Mais importante, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Uma coisa é o ímpio que vive sem propósito, que vive sem aliança. Outra coisa é quem tem aliança com o Senhor. Você deu a sua palavra ao Senhor, você fez uma aliança com o Senhor está velando pela palavra, cuidando de você, fazendo você andar por esse caminho, te convencendo. Você hoje está, nós estamos hoje perante o Senhor. Aqui é Peniel nessa noite. É um lugar que o Senhor está perante nós, falando aos nossos corações. Se o Senhor falou com você nessa palavra, enquanto nós fazemos o louvor, sai do teu lugar, vem à frente, e nós vamos orar.